É tão bom estarmos aqui, amém? Na casa do Senhor e iniciar o nosso dia dando glórias ao Senhor. Que tremendo tema é este musical, não é? Te exaltamos. Te exaltamos. E tem tudo a ver com aquilo que eu também vou partilhar nesta manhã convosco, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou pedir que desde já abramos no Salmo 18. Salmo 18, 1:8. Salmo de Davi. Nós encontramos logo ali uma pequena introdução ao Salmo, nos colocando ou nos contextualizando quando é que esse Salmo foi escrito. E sem dúvida, irmãos, que quando nós conhecemos o contexto em que nasceu um cântico, ele fica muito mais rico, não é? Percebemos muito melhor o significado. Então, na pequena introdução que nós temos lá, que já quero dizer aos irmãos que não é algo inspirado, não é palavra de Deus, não é? Mas alguém achou por bem colocar ali, contextualizando, quando foi recopilado, digamos assim, os salmos. Então, o Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E começa logo o Salmo 18 dizendo: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Reparem, irmãos, que só no versículo número 2 nós temos ali uma série de características de Deus, uma série de atributos de Deus que Davi conhecia. Davi conhecia não só na teoria, mas Davi conhecia na prática. Ainda que nós não tivéssemos este pequeno título introdutório, nós poderíamos deduzir logo que o compositor, o autor, o escritor deste salmo tinha sido alguém que experimentou maravilhosas intervenções de Deus na sua vida. Porque só assim é que poderia escrever o versículo número 2. David menciona pelo menos 7 características de Deus, todas elas relacionadas com algum momento especial na sua vida. É assim que Deus se manifesta a nós, irmãos, em situações especiais na nossa vida, sabem? Por anos, nós conhecemos a vida de Davi. Por anos ele se refugiara no deserto, fugindo de Saul. Os irmãos se lembram? E sabem que a sua permanência ali não foi tranquila, não foi sossegada, como por exemplo Moisés, quando fugiu para o deserto em Midian. Davi teve que estar a fugir continuamente, de uma caverna em outra, fugindo de Saul, tendo sido ele já ungido como rei. Ele tinha de permanecer escondido em cavernas, sempre atento aos movimentos do rei Saul e enfrentando situações de perigo em que só mesmo a intervenção divina podia livrar de uma morte certeira mesmo. Então, para David, estas características que nós acabamos de ver aqui no versículo número 2 eram reais, eram fruto da sua experiência ao longo de cada dia, aquilo que ele vivia com Deus. E para nós? E para nós nesta manhã? Estes atributos que nós lemos, que conferimos a Deus, é porque o nosso intelecto exige que assim seja, porque nos falaram disto muitas vezes, porque temos visto e temos ouvido pessoas dizer que Deus foi uma rocha, Deus foi um refúgio para eles, porque já temos vindo cá a muitas reuniões, muitos estudos bíblicos e já percebemos, já entendeu, já entrou no nosso intelecto, na nossa inteligência, no nosso conhecimento, que Deus é assim? Ou nós conhecemos pela nossa experiência pessoal com Deus? Nós até louvamos a Deus por esses atributos, conhecemos muitos textos que o descrevem assim. Mas será que na nossa vida, irmãos, estas verdades não saíram do contexto da teoria, simplesmente? Será que nós vivemos isto? Para que estes aspectos sejam reais nas nossas vidas, irmãos, precisamos estar dispostos
a abrir espaço para que Deus demonstre a sua fidelidade em momentos de aflição. Para eu experimentar que Ele é uma rocha, eu preciso de observar e reconhecer que se calhar estou firmada sobre um fundamento que é movediço, que é inestável. Para eu experimentar que Ele é uma fortaleza, eu tenho que reconhecer a minha fraqueza. Para eu experimentar que Ele é o meu libertador, eu tenho de considerar e reconhecer que eu estou presa por algo ou a algo. Para eu experimentar que Ele é um lugar seguro, eu tenho que reconhecer que me sinto desprotegida. Para eu experimentar que Ele é o meu escudo, eu tenho que reconhecer que estou desprotegida. Para eu experimentar que Ele é quem me salva, eu tenho que admitir que estou perdida e que sou incapaz de sair da situação sozinha. Para eu experimentar que Ele é um alto refúgio, eu tenho que reconhecer que estou em um profundo poço. Entendem o que quero dizer, os irmãos? Os atributos de Deus são só percebidos na vida dos que reconhecem a sua necessidade dele. Estamos no... É isso mesmo, aqui. Gravem isto, irmãos. A realidade de Deus, expressa pelos atributos dele, só é percebida na vida dos que reconhecem a sua necessidade de Ele. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque reconhecemos que precisamos de Deus na nossa vida. Amém? Hoje até nos levantamos bem cedinho, não é? Ao domingo nos levantamos bem cedo. E vimos até cá. Nós reconhecemos, e devemos reconhecer a cada dia, que precisamos de Deus. Nós devemos fazer as coisas por inércia, por teoria, por tradição, por religiosidade. Mas nós devemos viver a cada dia os atributos do Senhor. Então, se estamos em um momento difícil, como aqueles todos que acabo de descrever, não nos vamos lamentar, ok? Mas vamos nos alegrar, porque o Senhor nos vai visitar em tempos de aflição e vai manifestar os seus atributos a fim de se revelar a nós, a Ele se revelar a nós. Irmãos, eu oro, e tu deves orar, nós devemos orar, para que Deus se manifeste a cada dia e revele os seus atributos na nossa vida. Nós não podemos parar, e esse foi o título que eu dei à mensagem, não podemos parar, prossigamos, conheçamos, não é? Como dizia Oséias, prossigamos em conhecer ao nosso Deus. E nós só vamos conhecer Deus, nós só vamos conhecer os atributos de Deus quando estejamos a viver numa destas circunstâncias, ou todas ao mesmo tempo. Porque Ele aí é que se vai revelar a nós, mas nós temos que reconhecer que estamos nessa situação. Davi conhecia o poder que tinha confessar e expressar claramente a Deus como ele se sentia e a sua necessidade. E escuta bem, meu irmão, minha irmã. Ele sabia que nada do que ele expressasse a Deus, nestes momentos, daquilo que ele sentia, como ele se sentia, manifestando, confessando as suas emoções, podia assustar, surpreender, desapontar e nem muito menos afastar a Deus. Sabem, meus queridos, o primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero. É o primeiro elemento de nós termos uma amizade profunda com Deus. É nós sermos sinceros diante de Ele. A respeito de tudo, a respeito das nossas falhas, a respeito dos nossos sentimentos, a respeito daquilo que nós pensamos sobre nós, sobre Ele, sobre a vida, sobre os outros. Nós devemos ser sinceros com Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus não espera que tu e eu sejamos perfeitos. Sabem disso? Nós caminhamos para a santidade. Quantos estão na caminhada da santidade? Amém? Mas Deus não espera de ti e de mim que sejamos perfeitos. Mas Ele insiste em que sejamos absolutamente sinceros diante dEle. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito mesmo para ser amigo de Deus, jamais poderíamos ser os seus amigos. Jamais!
Porque por muito que tu já tenhas crescido em Deus, por muitas coisas que tu tenhas deixado para trás, tu não és perfeito e eu não sou perfeita. Mas podemos ser amigos de Deus. Sabem que na Bíblia às vezes nós encontramos os amigos de Deus até discutindo com o Criador. E entenda bem a palavra, discutir. Trocando impressões. Sendo completamente sinceros. Nós, por exemplo, vemos a Abraão quando questiona a Deus acerca de Sodoma e de Gomorra. Os irmãos se lembram? Falando com ele. Deus não parece que está aborrecido com ele. Porque Abraão lhe questiona. Por que vais destruir Sodoma? E quando também lutou, negociando, não é? Pelas 50 vidas. Até que somente ficaram 10. Deus também escutou pacientemente a Davi nas muitos desabafos que nós nos salmos podemos encontrar. De injustiça, de traição, de abandono. Deus não parece ficar zangado com Davi por causa disso. Jó, no fim de tudo, ele pode expressar a sua amargura durante a provação. E no final, irmãos, Deus defendeu a Jó por ser sincero. E repreendeu os amigos de Jó por serem falsos. Deus disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas que não daria mais nenhum passo com eles no deserto. E Moisés começa a discutir com Deus. Moisés começa a dizer: Deus, tu me estás a dizer, faz subir a este povo, mas se tu não vieres comigo, eu não vou. Começa a abrir o seu coração diante do Senhor. Até que o Senhor lhe disse a Moisés: eu farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Eu tenho um relacionamento íntimo contigo. Quantos de nós teríamos a liberdade de falar assim para Deus? Deus pode lidar com esse tipo de franqueza da tua parte e da minha parte. Porque a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. E nós com Deus devemos ser sinceros. Sabes, o que poderia parecer audácia ou até atrevimento para nós, Deus vê como autenticidade. Aquilo que tu lhe dizes, quando abres o teu coração completamente e até parece que estás zangada com Deus, até parece que estás zangado com Deus, mas tu lhe abres o teu coração e tu lhe dizes: Deus, eu me sinto assim, 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 assim. Ele vê a autenticidade. Nós devemos ser amigos de Deus. Às vezes, quando nós falamos com Deus, até podemos chegar a confessar alguma raiva, algum ressentimento escondido até em relação a Deus. E tu podes dizer: o que é que a Ana está a dizer? Mas isso não se pode fazer. Não se pode fazer uma coisa destas. Então a Ana está a dizer que nós podemos expressar sentimentos de raiva, ressentimento até contra o próprio Deus. Devemos expressar tudo aquilo que está no nosso coração, porque só expressando Deus vai falar conosco. Tu pensas que por não dizer Deus não o vê? Deus vê o que é que lá está. O importante é nós reconhecermos e nós confessarmos aquilo que lá está, para que Deus possa tratar disso conosco. Há quem chame disto de os nossos problemas ocultos com Deus. Sabes, aquelas nossas discussões que às vezes estão ali dentro, mas que nós nos atrevemos a colocar em palavras. O livro de Salmos é um manual em vários sentidos para nós, mas especialmente ele nos instrui na honestidade sincera. Olha, nós vamos ver os Salmos, estão cheios de adoração, cheios de discursos, às vezes parece que descontrolados, delírios, dúvidas, medos, ressentimentos, sofrimentos intensos, mas combinados com ações de graça, com louvores e com declarações de fé. Irmãos, todas as emoções possíveis estão catalogadas no livro de Salmos. O livro de Salmos é, como sabem, como os diários devocionais daqueles que estavam a escrever. E eles não tinham pejo nenhum em deixar escrito aquilo que estavam a sentir. Qual era a situação que estavam a viver?
Podes abrir no Salmo 142. Davi disse: derramei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Mais uma vez encontramos aqui a Davi dizendo: derramei a minha queixa perante a sua face e eu lhe expus a minha angústia. Diante de Deus é o lugar mais seguro para nós expor a nossa angústia, irmãos. É ali, é diante de Deus, é na presença de Deus. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, eles tiveram acessos de dúvidas, tiveram momentos de angústia. Mas em vez de mascarar os seus receios com frases feitas e com chavões bonitos, não é? Eles se expressaram sinceramente, abertamente, publicamente. Exprimir as nossas dúvidas, às vezes, diante do Senhor é o primeiro passo em direção ao próximo nível de intimidade com Deus. Quando tu tens dúvidas, quando tu tens receios, até em relação a Deus, e tu exprimes isso diante dele, ele não se ofende. Ele quer que tu reconheças que não sabes, que não entendes, porque a seguir ele vai explicar-te. Mas tu tens que reconhecer que precisas de uma explicação. Tu tens que reconhecer que os teus pés estão em areias movediças nesse momento, que não estás sobre uma rocha, que não tens uma palavra, que não tens uma verdade, que não tens uma declaração da parte dele, que te faça ficar firme. Quantas vezes acontece isto, irmãos? Estamos com os nossos pés, caminhamos na nossa vida sobre areias movediças, nós não temos a certeza, mas Deus vem e nos dá uma palavra e começamos a andar firmemente nessa palavra. Porque a sua palavra é o rochedo. Ele é o rochedo para nós. Nesta manhã eu queria examinar rapidamente 4 comparações que o salmista usa para descrever e expressar como se sentia. Abre no Salmo 102. Estamos a fazer aqui uma viagem nos Salmos. Salmo 102. Mais uma vez encontramos um título: a oração do aflito, estando desfalecido e derramando a sua queixa diante do Senhor. Já viram esta expressão repetidamente? Derramar a queixa. Nesta manhã estamos a ser incentivados a não segurar a nossa queixa, a não segurar a nossa dúvida, mas estamos a ser incentivados a derramar diante do Senhor. Colocá-la, expô-la, não é? Quando se derrama alguma coisa, lá vai, para onde vai? Não? E ela se estende para todo lado. Em uma dimensão que às vezes nós nem... Às vezes pensamos que um balde de água pode fazer pouca coisa. Olha, espalha ele em um soalho de madeira. Não é? Vais ver o que só um balde de água pode fazer. Às vezes pensamos que só é uma duvidazinha pequenina, mas quando nós derramamos ela diante do Senhor, ela tem uma dimensão tremenda, sabem? E vai prejudicar muita coisa na nossa vida. Derramando a queixa. Sabemos que é o clamor autêntico quando nós vemos a palavra aflição no título e vemos a palavra desfalecido no título. É uma situação extrema. A palavra que define uma pessoa devastada pela adversidade é fraqueza, não é força. E às vezes nós queremos nos manter em cima e dizer: sou forte, não, eu consigo, sou forte. O primeiro passo para tu passares a ser forte é reconhecer que és fraco. Amém? Nessas ocasiões, nós não conseguimos iniciar as nossas orações assim com altos louvores. Não venha cá com coisas. Porque quando nós estamos em uma situação deste tipo, tu vais começar ali a louvar a Deus, a adorar a Deus. Não, tu começas a derramar o teu coração tal e como ele está. E convém que assim seja.
Deus não leva a mal porque tu não dizeste o ponto número 1 da oração, ou no ponto número 2 da oração. Assim, porque eu aprendi que primeiro você tem que dizer isto, depois você tem que dizer aquilo. Às vezes só uma frase, só uma palavra diante de Deus é a oração que tu precisas de fazer. Entendem? Com sinceridade. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. O salmista mantém a esperança de que Deus não se tenha esquecido e que responderá rapidamente. Quando nós estamos magoados, quando nós estamos na aflição, o tempo parece que se arrasta, nunca mais termina aquele momento, não é? Parece que nunca mais chega ao fim, nunca mais chega ao fim. E nós temos dor emocional naquela altura e a nossa vida se torna pesada, cada segundo parece uma hora, cada minuto um dia, cada mês um ano, parece que nunca mais vai passar esse momento. E nós temos pressa de que Deus nos acuda, não é? O versículo número 3, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Parece que a sensação está ali e parece que não cessa, parece que não se alcança nada, parece que não se chega a lado nenhum e tu cada vez estás pior. Até o versículo 4 diz, o meu coração está frio e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o pão. Até a falta de apetite é causada por uma condição desértica de alma. De uma situação que a gente esteja a viver, até a falta de apetite vem. Diz o versículo 5, por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele, até perda de peso. Até nós podemos ficar doentes por causa de uma situação de aflição. E agora reparem no versículo número 6. Ele vai começar a fazer comparações com animais. Vai examinar a atitude e a vida de certos animais para ele explicar como é que ele se sente, como é que ele se sentia. Diz, eu sou semelhante a um pelícano no deserto. Eu sou como um mocho nas solidões e eu vigio como um pardal solitário no telhado. E mais à frente eu vou falar de mais uma comparação que ele vai usar. Mas, pelicano no deserto. Esta semana eu acho que não li tanto sobre o pelicano na minha vida como nesta semana. Mas de tudo que eu li, comentários o mais importante de ressaltar, e poderia agora fazer uma reportagem aqui de National Geographic, mas o mais importante que eu quero ressaltar, e a conclusão que chegam todos, é que ele é apontado sempre na Bíblia como um pássaro solitário e triste. Ok? Independentemente de toda a sua maneira de viver, ele é uma ave que é um bocado até bizarra, não é? Não sei se vocês alguma vez estiveram a pé de alguma, eu já estive ao pé de um pelicano e tive medo. Ele era assim. Às vezes nós vemos na televisão, parecem pequeninos, não é? Ou pensamos numa ave, pensamos que é algo pequenino, mas ele é tremendo, e ele impõe com aquelas asas, quando abre as asas, não é? E uma vez eu encontrei de frente num jardim zoológico e eu olhei para ele e disse, ou passas tu ou passo eu? Quem é que vai passar? Né? Porque tive medo, ele é um bocado bizarro. Eu me lembro que fiquei ali à espera que ele decidisse o que fazer. E quando ele decidiu, depois eu agi. Não é? Depois, então agora já posso passar, já me deu licença, não é? Mas ele é um bocado bizarro, um animal um bocado bizarro, mas no meio disto tudo, ele é um animal que tem como prática, e é neste, concretamente do deserto, porque há várias espécies, este do deserto tem como prática andar quase que 30 quilômetros dentro do mar e vai lá encher todo o seu depósito, aquela bolsa, né, que ele tem, de tudo que encontra, abre e mete lá tudo. Tudo, ele abre e entra para lá. E diz que depois se retira a um lugar deserto, sozinho, onde vai devorar e vai, às vezes, desculpem a expressão, vomitar tudo aquilo que veio lá e que não prestava para nada. Como algas, como conchas, e vinha lá no meio do peixe, não é? Mas ele vai se retirar sozinho, em um lugar deserto, para devorar aquilo que ele comeu. O que nos leva a pensar que é um animal solitário, triste.
sozinho. E o salmista estava aqui a dizer, eu me sinto como ele. Eu me sinto que estou num lugar sozinho, deserto. E às vezes até podemos pensar, como é possível um pelicano ir para o deserto? Um lugar que não tem nada a ver com ele, como nós o vemos. É uma ave palmívide. Ela anda e tem aquelas, não é? Para poder nadar, para poder estar dentro de água. Ele se sentia que estava fora do sítio, fora do lugar. Em um lugar deserto, longe de água. Em um sítio onde não tinha nada a ver com ele. Eu não sei se nesta manhã tu te sentes na tua vida que estás assim. Estás num lugar que não tem nada a ver contigo. Estás a fazer alguma coisa que não tem nada a ver contigo. Mas Deus sabe como tu te sentes nesta manhã. John Wesley lhe chamou de um pássaro solitário e pesaroso. Pesaroso. O salmista se sentia assim. Pesar, não é? Sozinho, solitário, triste. A seguir nós vamos encontrar outra comparação. Como uma coruja nas ruínas. Há vários tipos de corujas e de mochos, mas esta especialmente é uma pequenita que gosta de solidão também. Os árabes a chamam a mãe das ruínas. E esta coruja normalmente habita entre ruínas, lápides, rochedos e matas. E dizem os espertos que já ouviram que a sua voz soa como uma pessoa que está a morrer. O grito que ela lança. Por sua aparência e seu grito triste, ela representa a desolação, a ruína. Às vezes tu podes te sentir como que estás no meio de ruínas, de um passado que ficou destruído, mas que não consegues te desembaraçar desse passado. Ela volta sempre às ruínas. Ela não vai procurar outro lugar novo, edificado, entendem? Ela não vai procurar algo novo, mas ela vai procurar sempre o antigo, permanecer no meio das ruínas. Permanecer no meio de algo que estava destruído. David, o salmista, se sentia desta maneira. Eu me sinto desolado. Finalmente nós temos o pardal no telhado. O pardal era visto como um pássaro amistoso. E raramente é visto sozinho. Os irmãos com certeza que já repararam nos pardalinhos, não é? Eles até quando saltam, voam e vão de um lado para o outro, transmitem aquela alegria, não é? Aqueles saltinhos. E diz que não, é um pássaro que normalmente ele não é visto sozinho. Mas quando se estuda em profundidade, ele passa a ser uma ave solitária quando a sua parceira morreu, o seu ninho e filhotes foram destruídos. Então ele sofreu uma destruição, ele sofreu uma perda. E aí o pardalinho começa a ficar sozinho em cima do telhado. Sem companhia, solidão. Nestes 3 exemplos nós vemos isolamento, nós vemos desolação, nós vemos tristeza, nós vemos melancolia, nós vemos um estado de solidão profunda. Deus não quer que nós estejamos assim. Deus quer que nós nos sintamos acompanhados continuamente por Ele. E também deu à igreja para nós podermos estar uns com os outros, edificados também em amor. No versículo 8 diz, os meus inimigos me afrontam todo dia, os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Aqui o salmista te confessa um forte sentido de mágoa também sobre o que outras pessoas lhe fizeram. Que grande conjunto de situações, não é? Diz que ele tinha comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. A comida já não lhe sabia bem sequer. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Vejam lá, que até sente que foi Deus que se voltou contra ele. Está escrito ali ou não está escrito, irmãos? Por causa da tua ira e da tua indignação,
pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Nós vemos depressão e melancolia, não é? Uma desolação tremenda. Então ele estava apresentando os seus sofrimentos e tudo o que emocionalmente estava sentindo. Reparem uma coisa, irmãos. Tudo aquilo que nós expressamos em oração a Deus, o que sentimos, nem tudo corresponde à verdade. Entendem o que eu quero dizer? Tudo o que tu dizes a Deus, de joelhos, em oração, clamando, expressando sentimentos, correspondem à verdade. Mas tu precisas de dizer isso, de derramar isso diante de Deus, para Deus chegar a ti e dizer alto e para o baile. No fim, vamos pôr as coisas nas caixinhas. Agora vou te dizer o que é verdade daquilo tudo que tu dizeste, mas tu tens que colocar isso diante do Senhor. Entendem? Portanto, o conteúdo das nossas orações não revelam a verdade absoluta de Deus e das situações. Entendem? É o que tu estás a sentir. É a impressão que tu tens. Mas nós precisamos da visão de Deus. Nós precisamos dos óculos de Deus. Nós precisamos de ver como Deus vê a nossa situação. Então, ele se sentia sozinho. Mas a seguir, vamos ver a grande diferença, irmãos. Quando nós estamos neste estado, em uma situação destas, nós não podemos terminar a nossa oração neste versículo. Porque se tu, ou no tom destes versículos, porque se tu te levantas e vais embora fazer a tua vida, só depois de ter feito isto, tu vais continuar cada vez pior. Entendem? A nossa oração não pode ser só lamúria. A nossa oração não pode ser só confissão daquilo que estamos a sentir. A nossa oração não pode acabar nesse momento. E muitos de nós podemos perpetuar uma situação na nossa vida porque nós nos levantamos nesse momento e nos vamos embora. É quando toca o telefone, é quando alguém te chama, é quando te lembras o que tens que fazer para almoçar, é quando te lembras a fatura que tens que pagar. É quando tu dizes, pronto, já desabafei. E até te sentes um bocado mais aliviado. Mas não resolveu. Por quê? Porque a tua oração não chegou ao fim. E quando nós estudamos os Salmos, nós vamos compreender perfeitamente isto. A dor é real, mas o poder de Deus também é real. E nós esquecemos dessa parte. Entendem? A tua dor, a minha dor é real, mas o poder de Deus também é. Então, no versículo 12, nós vamos ver aqui agora como que um cambio, uma mudança. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Oi? O que se passou aqui? Houve um clique. Da mesma maneira que ele detém o poder sobre todas as nações, edificou Sião, o salmista estava a dizer, ele também vai responder à minha necessidade pessoal. A fé, no meio da oração, permite ver que o dia glorioso vai chegar e que a aflição vai terminar. E que tinha um fim. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias, dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são para todas as gerações. Aqui parece que ele descai um bocadinho, não é? Parece que de novo o salmista hesita um pouco. E parece que a dor toma conta do louvor, não é? Do louvor a Deus. Mas mesmo nestes momentos de oração, irmãos, minhas irmãs, não parem de falar com Deus. E tu vais ficar espantado, tu vais ficar espantada com as poderosas palavras de fé que o Espírito Santo vai colocar no teu coração imediatamente depois das palavras de desespero. Por isso é importante não te levantares da tua oração nesse momento, mas esperar, porque o Espírito Santo que mora dentro de ti e que mora dentro de mim, Ele encarregue, Ele é responsável por nos conduzir a toda a verdade e por nos ensinar a orar e por nos trazer e por nos lembrar tudo aquilo que Deus tem para nós.
depois do teu momento, dá passo ao Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo comece a colocar nos teus lábios aquilo que tu vais declarar. Sabem, há crentes que condenam outros crentes por confessarem como se sentem. E julgam. Eu me sinto muito mal, eu me sinto triste, eu me sinto mesmo péssimo. E parece que nós crentes, os outros, parece que temos alergia a ouvir um crente a dizer que está mal. Nunca vos aconteceu isto? Vocês nunca se sentiram incomodados quando alguém vem e te diz, se sente mal e começa a desabafar uma situação e tu te sentes incomodado porque dizes, ui, isso não é conversa de crente. Não, vocês são todos santos. Perfeitos, aliás. E aí pensamos logo, esse crente está fraco, coitado. Né? Não tem fé. Pois a fé dele está a crescer nesse momento na sua vida, sabem? Mas precisam que nós olhemos e o recebamos sem condenação. Porque simplesmente está a deitar cá para fora o que é que está no seu coração. Então, nós às vezes ouvimos essas palavras e parece desconfortável. Não é politicamente correto dizer essas coisas dentro da igreja. Como é que tu vais dizer que estás desamparado? Não ouviste a pregação do pastor o outro dia? Não fizeste o curso XPTO? Não estás na idade de estudar a Bíblia? Como é que tu vais dizer que te sentes desesperado? Não é politicamente correto tu dizeres isso. É inconveniente, pá. Não digas. Não é? Mas Deus não nos faz isso. Em nenhum momento nós vemos Deus dizendo aos seus amigos, quando eles o confrontavam, aos amigos de Deus, quando falavam com Deus, quando desabafavam as situações, em nenhum momento Deus diz, cala-te, isso é inconveniente. Em nenhum momento. Deus nunca se zangou. Já repararam nisto? Se não repararam, por favor, reparem hoje. Deus nunca nos diz, cala-te, é inconveniente. As pessoas que nos rodeiam às vezes não nos dizem, mas só o olhar, a maneira em como olhamos e o gesto da cara nos estão a dizer, cala-te, me estás a incomodar. É verdade. Mas Deus não faz. À medida, e estamos no slide 9, é isto mesmo. À medida que fala com Deus, Ele falará também contigo e Ele vai trazer-te até um lugar de confiança. À medida que nós estamos orando. Quantos de nós já experimentamos isto? Começamos a orar, lá, alguns já experimentaram. Então, estou a pregar o certo para hoje, porque outros não. Então, à medida que tu estás a orar, à medida que tu estás a confessar como tu te sentes, o Espírito Santo dentro de ti começa a te levar aos poucos, até um lugar de confiança. Com uma declaração de confiança na soberania de Deus, que é isso que vimos no salmista, e para um ponto de vista da eternidade sempre, não é? Mas tu reinarás por sempre. Tu és soberano. Tu controlas todas as coisas. Tu és Deus. Tu sabes o que estás a fazer. Podes fazer o que tu quiseres na minha vida. Confiança, soberania. Deus, tu estás aí, mesmo que eu não sinta. Versículo 25, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Versículo 26, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua semente ficará firmada em ti. Que é isto, irmãos? Isto é declaração de confiança. Isto é depositar fé na soberania de Deus. Por isso nós nos podemos acercar, chegar perto perante o trono da graça para achar o oportuno socorro sempre, porque o trono é de graça. É de graça.
Há uma outra expressão que toda esta semana tem estado no meu coração e eu disse, isto não está neste salmo, Senhor, como é que é? Vou saltar para outro? Houve um tempo em que o salmista disse, eu me sinto como um odre no fumeiro. Os irmãos sabem o que é um odre? No Salmo 119, 83, diz, eu já me assemelho a um odre no fumeiro, ou na fumaça. Mas a seguir, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Já viram este? Ele passou em uma frase, de uma parte da oração para outra. E eu me sinto assim, mas eu não me esqueço da tua palavra. Odres são vasilhas feitas de peles para transformar líquidos. Desculpem, para transportar líquidos. Era o couro de um animal, de uma ovelha, de um cabrito, que era tirado, tipo como se fosse tirar assim o pijama, não é? Apenas cortavam nas patas do animal e depois ele era costurado, deixando apenas um gargalo para depositar o líquido. E o líquido ficava lá dentro, não é? E era transportado de um lado para o outro. Mas, o que acontecia? Que o couro cru do animal, a pele crua do animal, ela vai se deteriorar em poucas horas. Não é? É natural. Então, o que acontece? Como não existiam frigoríficos na altura, e mesmo que existisse, também se ia deteriorar, não é? Eles colocavam esses odres no fumeiro. Para quê? Para ficarem endurecidas pelo calor e pela fumaça. E sabem, isso também iria aumentar a capacidade de resistência à espessura do couro através do encolhimento, não é? E encolhendo, e ele ficava mais resistente e pronto para ser usado. Mas sabes que até o aspecto deles não eram assim muito bonitos, não é? Eu trouxe uma foto, podes passar para frente. Oi, não trouxe a foto. Pronto, não interessa, não faz mal. Peço desculpa, pensei que tinha posto no PowerPoint. Vê-se uma mulher a lavar um odre no rio, não é? O aspecto dela era muito bonito. E quando tinha sido posto o fumeiro, até era escuro, era assim um bocado estranho. Quantos de nós já viram um odre assim? E eu esta semana andei a procurar um, mas não encontrei plano nenhum. Até fui à Serra da Estrela, vejam lá procurar um, mas não havia lá odres. Para trazer para os irmãos verem. Mas ele, portanto, precisava de estar mesmo no fumeiro. Ele precisava levar com fumo para ficar pronto. E até que, depois disso, ele ficava de tal maneira que nenhuma bactéria podia também se apoderar dele. E não teria de passar nada contaminado ao conteúdo dele, não é? O odre tinha um objetivo. É transportar água, azeite, vinho, leite, não é? Tinha uma utilidade. Da mesma forma, Deus nos trouxe a este mundo com uma utilidade, com um propósito, não é? E o salmista diz, eu me sinto como um odre, ou seja, eu me sinto como um recipiente que estou fumeiro. E nesse momento o salmista estava a ser útil para transportar, estava a cumprir realmente o propósito dele. Lembre-se que Davi esperou anos para ser levantado como rei. Lembre-se, apesar de já tinha sido ungido há muito tempo, mas ele esteve muito tempo como um odre no fumeiro. Ele esteve muito tempo sendo preparado para aquilo que Davi iria fazer, para o seu reinado. E ele foi preparado de uma maneira tremenda. Ele levou com muito fumo, irmãos. Ele levou com muito fogo, irmãos. Ele andou em muitas cavernas. Este odre sofreu muito. Ele sabia muito bem o que era ser um odre no fumeiro. Mas no fim ele sabia que iria transportar, que iria levar bênção e que iria cumprir o propósito.
Deus espera que cada um de nós cumpramos o nosso objetivo. Em que área tu tens transportado leite, vinho, azeite e água? Leite significa alimento. Vinho significa alegria, festa. Azeite significa cura, muito usado, não é? Para colocar nas feridas. Água representa a vida. Sem água não existe vida. Nós somos chamados para transportar estas substâncias, espiritualmente falando, e alimentar outros, curar outros, trazer festa e alegria a outros, boas notícias a outros. E será que tu tens cumprido esse propósito? Não sei, se calhar nesta manhã és um odre no fumeiro. Te sentes assim? Sentes que tens um propósito, mas ainda não colocaram lá nada dentro. Ninguém foi lá pegar-te no fumeiro e colocou lá dentro aquilo que tu tens que dar e transportar. O odre que não passa pelo fumeiro não pode atingir o seu objetivo. Às vezes, estás mesmo nessa situação, a ser preparado para esse fogo, essa fumaça, isso que tu estás a viver neste momento na tua vida, pode estar a preparar o teu futuro em Deus. Não desanimes. O salmista disse, eu me sinto assim, mas eu me lembro dos teus decretos, eu me lembro das tuas promessas. Tu dizeste que tu me ias usar, tu dizeste que eu seria um vaso útil, tu dizeste que eu seria testemunha, tu dizeste para eu fazer isto. Eu espero em ti, eu vou fazer em ti num futuro. Tens te sentido como esse odre? O tempo que está a passar já te tem incomodado? Tens te sentido perseguido por coisas más na tua vida, no trabalho? Um zero à esquerda. Tens te sentido que não és útil? Esse é o tempo em que Deus tem preparado para que ganhes resistência e experiência para seres usado por Ele. Enquanto estás no fumeiro, Ele te está a preparar. Porque grandes coisas Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Lembra-te, uma coisa muito importante. Para que haja um odre, uma vida tem que ser sacrificada. Em Efésios diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para que tu hoje sejas um odre na mão de Deus. Útil. Uma vida foi sacrificada. Quando vemos um odre no fumeiro, sabemos que existiu um cordeiro sacrificado para que o seu couro se transformasse em odre. Sabem, quando te sintas assim, não entres em uma de autocomiseração e pena. Não. Mas lembra-te de uma coisa, que se estás a ser submetido a um tratamento de preparação, alguém morreu por ti, para que tu fosses isso assim. Hoje, se ele não tivesse morrido, provavelmente não seríamos submetidos a esse tratamento, não é? Mas também não prestaríamos para nada. Então, o mesmo Deus que permite o fumo, a fumeiro, a fumaça, é também o que te retira de lá, na hora em que estamos prontos. Acreditas nisto? Se a prova está a ser longa, acredita que Deus vai chegar um tempo em que vai chegar o fumeiro, vai olhar e vai dizer, agora está pronto. Agora está curtido. Agora está resistente. Para poder colocar aquilo que eu quero, para que possa transportar a outros. Às vezes acontecia que o odre ficava tão... Não era por causa do fumeiro, era fora do fumeiro que acontecia isso. Ficava tanto tempo fora, sem ser útil, vazio, que ficava encolhido. Ficava seco.
E quando nós vamos pesquisar sobre isto, e eu dizia, Senhor, tem que haver uma maneira. Como é que é? Seco, tu a falar de odres, isto tem que haver uma maneira. Tem que haver uma maneira de reutilizar o odre. Como? E quando me debruçava sobre isso, havia uma maneira. Não se deitava fora. Só que tinha que estar longas horas debaixo de água, passar por azeite e levar tareia, para que ele ganhasse de novo elasticidade, para que ele fosse hidratado. Água nos fala de purificação, nos fala de palavra. Azeite nos fala da unção do Espírito Santo, de trabalho do Espírito Santo, não é? Para quê? Depois ele saía desse processo e de novo era usado. De novo se tornava flexível. Amém? Quando nós ouvimos falar de odres na palavra, nós ouvimos falar também de... quando Jesus disse, o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. Porque o vinho novo vem com tanta força, com tanto poder de fermentação, que quando entra no odre velho, acabou. E Jesus naquela altura estava a falar da religiosidade, de o que Deus tinha para a igreja, do Espírito Santo, não podia se encaixar na religiosidade dos judeus, entendem? Não podia, porque Jesus não trazia um conjunto de normas, Jesus trazia graça, Jesus trazia capacitação para cumprir essas normas. Eu não sei como é que tu estás nesta manhã. Se te sentes como o pelicano, se te sentes como a coruja, se te sentes como o pardal, se te sentes como o odre no fumeiro. Eu não sei, nós poderíamos encontrar muitas metáforas. Esta foi as que Deus me deu para eu partilhar convosco nesta manhã. E especialmente esta do odre. Se tu te sentes assim nesta manhã, eu quero te dizer que tu deves confessar, começar por dizer a Deus, eu me sinto assim. Mas eu sei que vai chegar a hora em que tu me vais tirar desta aflição. Nós vimos. Porque tu reinas sobre todas as coisas. Vai chegar a hora em que tu me vais considerar pronto ou pronta. Me vais tirar do fumeiro. E aquilo que eu ganhei lá, naquele lugar, tu vais fazer com que seja alimento para outros. Porque vou estar capacitado. Vou estar pronto para partilhar isso. Virão dias que sairás desse fumeiro e como o leite levará alimento para muitas pessoas, como o vinho levarás alegria para muitas vidas que estão tristes, como o azeite levarás cura para muitos doentes e como a água levará vidas para muitos que estão mortos no espírito. Tu te levantarás, e gostava de terminar com este versículo. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Tu vais ter um dia que vais dizer isto. Eu não te estou a dizer, irmão, atenção, eu não te estou a dizer que hoje é esse dia. Porque se eu dissesse isso agora, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer. Quem tem autoridade de dizer e de fazer é o dono do fumeiro. Cuidado. Ele é que sabe quando. Eu não estou cá para pregar uma pregação daquelas fáceis e dizer, hoje é o dia da tua vitória. Sabes tu lá? Sim. Entendam o que quero dizer. A tua vitória já lá está. Mas eu não sei se é hoje que tu vais sair daquela porta e tu vais sair do fumeiro. Eu não te posso transmitir isso. Isso é mentira. Isso só Deus sabe. Se calhar até é. Não sei. Se calhar até agora está a ser o tempo em que Deus está a dizer, sai do fumeiro, é hoje. É este domingo de manhã. Eu não sei, só tu sabes e Deus está a falar com a tua vida. Agora, o que eu sei e o que te posso transmitir com base na palavra de Deus é que esse dia vai chegar. Mas que passa por tu confessares a tua situação diante de Deus, que passa por tu dizeres, Deus, eu me sinto assim. Fala-me, Deus, Espírito Santo, leva-me até um lugar de segurança, Espírito Santo, leva-me até uma declaração de fé. Mas faz alguma coisa na minha vida hoje.
Amém? Eu vou pedir que todos fiquemos em espírito de oração. E eu gostava que a Andresa viesse para aqui com o grupo do louvor e nos liderasse neste tema de te exaltamos. Porque é isto que nós estamos a fazer. Tu te levantarás. No meio da tua situação, exalta o Senhor. Não entendes? Te sentes assim como o pelicano, como a coruja, como o pardal, como... Não entendes o que está a acontecer. Te sentes só. Te sentes que estás em um deserto. Exalta a Deus nesse teu deserto. Exalta a Deus no meio do fumeiro. Exalta a Deus no telhado em que estás sozinho, que te sentes sozinho. Exalta a Deus. Ele pode não vir mudar a tua situação logo, mas vai mudar o que tu pensas da situação. E é isso que importa. Não é como te sentes, mas é naquilo que tu crês.